paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, meus irmãos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por mais um dia na presença de Deus. E que Deus venha te abençoar abundantemente nesse domingo, não só você, mas toda a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. E não se esqueça que se Deus permitiu que você viesse amanhecer com vida, é porque Ele tem algo a cumprir em ti, algo a cumprir na tua casa, no teu ministério, em tudo aquilo que envolve a tua vida. Então creia, não perca esperança, porque Deus Ele é contigo, louvado seja o nome do Senhor. E meus irmãos, se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreve aí, aleluia, louvado seja Deus, nos ajude a chegar a 100 inscritos. Estaremos comemorando lá no Monte das Oliveiras, ministrando a palavra e colocando aqui no canal para abençoar a tua vida. E dá aquela curtida maneira, deixa um comentário se quiser que a gente leve seu nome para estarmos orando lá no Monte das Oliveiras por você, pela sua família, ou por alguém que você acha que necessita. Então deixa aí no comentário o nome dessa pessoa, tá bom? E ative o sininho também para receber as notificações diárias. São vídeos novos todos os dias que Deus quer que venha ser colocado nesse canal. E Deus tem me dado graça, apesar das lutas, apesar das barreiras, mas Deus tem me dado estratégia para superar a barreira, para vencer a luta e obter a minha vitória. É só crer, tudo é possível ao que crer. Amém? Louvado seja Deus. E a palavra que o Senhor me deu nesse dia de hoje, meus irmãos, se encontra no livro, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 17, que diz assim, capítulo 16, que diz assim no versículo 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas pensam aqui que Deus está querendo dizer acerca da igreja, da construção, né, da arquitetura, das 4 paredes, né? E eu já vou explicar já o que Jesus quer dizer aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, meus irmãos, eu vejo que Jesus Cristo esperou o momento certo para fazer uma pergunta para os seus discípulos. Sim, porque Jesus Cristo, ao meu entender, não ia fazer essa pergunta no começo da caminhada deles, assim que Jesus Cristo chamou. Jesus Cristo não ia fazer essa pergunta, talvez, no meio da caminhada. Eu creio que Jesus Cristo fez essa pergunta quase no fim da caminhada, quando os discípulos já estavam maduros o suficiente para poder responder aquela pergunta que ele fez. Por quê? Porque Jesus Cristo já tinha ensinado os seus discípulos, Jesus Cristo já tinha mostrado milagres e maravilhas aos seus discípulos, mostrado o amor que tinha pelas vidas. Então Jesus Cristo, ele preparou esse momento para ver o que estava no coração de cada um dos seus discípulos. E Jesus perguntou assim no versículo 13, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então Jesus estava perguntando a eles o que as pessoas estavam dizendo de Jesus. O que as pessoas estavam falando de Jesus, do Deus que eles serviam. Louvado seja Deus. E o que o Espírito Santo agora me toca é o seguinte, o que as pessoas estavam falando acerca do Deus que a gente serve? O que as pessoas estão falando acerca do Deus que a gente serve? O que o meu esposo está falando, apesar de eu ser viúva, mas o que o meu esposo está falando acerca do Deus que eu servo? Ele sendo incrédulo. O que a minha esposa, se eu fosse homem, estaria falando do Deus que eu sirvo? Ela sendo incrédula. O que os meus filhos estão falando acerca do Deus que eu sirvo? O que meus vizinhos estão falando acerca do Deus que eu sirvo? Sabe por quê, meus irmãos? Jesus Cristo perguntou isso. Porque é muito fácil
as pessoas dizerem que servimos a Jesus enquanto estamos perto de Jesus. Ou seja, enquanto estamos dentro de uma igreja, perto de um pastor, perto de uma pastora, perto de um irmão cristão. É muito fácil dizer qual Deus que eu sirvo. Agora, as pessoas vão ver verdadeiramente o Deus que eu sirvo quando eu estiver dentro da minha casa. As pessoas vão ver verdadeiramente o Deus que eu sirvo no meu trabalho. As pessoas vão ver verdadeiramente o Deus que eu sirvo no tratamento com meu esposo, no tratamento com minha esposa, no tratamento com meus filhos, no tratamento com minha sogra. Então Jesus aqui perguntou aos seus discípulos o que as pessoas diziam ser o Deus deles. Louvado seja o nome do Senhor. Porque dependendo do meu comportamento, meus irmãos, é que vão chamar, aleluia, o nome do meu Deus. Eu sou grossa, eu falo palavrão, eu sou mentirosa, eu sou o que para o mundo? Então eu tenho que espelhar o Deus que eu sirvo, que é Jesus. E eu estou espelhando Jesus como? Estou espelhando Jesus fazendo falcatrua? Estou espelhando Jesus negando amor ao próximo? Como as pessoas estão vendo Jesus em mim, estão falando do Deus que eu sirvo? Então, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, de acordo com o modo de viver nosso, é que as pessoas vão dar nome ao nosso Deus. E para servir aquele Deus ali, não quero não. Para servir o Deus do meu marido, não quero não. Meu marido me bate em casa. E minha mulher me ignora em casa. E meus pais brigam em casa. E aquele meu vizinho arruma briga na rua. Fica devendo. Então, qual o nome que as pessoas vão dar para o Deus que a gente serve? Quando eu passo, as pessoas vão dizer o quê? Ali vai um grande homem, uma grande mulher de Deus. Ou quando eu passar, vão dizer assim: se for para ser crente assim, prefiro não ser. E aí? Qual é o nome do Deus que a gente serve na boca das pessoas? Qual vai ser o nome do Filho do Homem que a gente serve na boca das pessoas quando a gente passar? Então Jesus Cristo fez essa pergunta para os seus discípulos para saber o que eles estavam ouvindo acerca do Deus que ele servia. Jesus Cristo, ele fez essa pergunta porque ele sabia muito bem que os crentes estavam maduros o suficiente. E o Espírito Santo quer dizer, sabe o que, meus irmãos, nesse momento? Que quando a gente está no começo da caminhada, somos meninos na fé, estamos aprendendo ainda. Mas depois que já está maduro na fé, e andar erroneamente diante de Deus, dar mau testemunho perante as pessoas, aí vai ser punido. Aí Jesus Cristo vai cobrar, louvado seja o nome do Senhor. Então, de acordo com o nosso viver, o nosso comportamento, é que vai ser o nome do Deus que a gente serve na boca das pessoas, louvado seja Deus. E os discípulos disseram assim, meus irmãos: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Só deu o nome de homem importante da Bíblia. João Batista largou o luxo, largou a vida boa para ir para o deserto fazer a vontade de Deus. Elias, um grande profeta de Deus. Jeremias, rejeitaram ele porque ele preferiu pregar a palavra, profetizar a verdade do que ser um sacerdote de mentira. Ou um dos profetas, muitos morreram porque serviram a Deus. Só deram o nome de homens importantes da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Então estão dando o nome de quem ao nosso Deus? De grandes homens da Bíblia? Ou de crente 99? Ou de... botam muitos apelidos, eu não vou nem citar. Botam muitos apelidos, né? Para crente. Eu nunca vi um povo botar tanto apelido no seu próprio povo.
como povo de Deus. O Espiritismo não bota apelido, não escarnece da sua própria religião, dos seus próprios irmãos. Os macumbeiros não escarnecem da sua própria religião, colocando apelido nos seus próprios irmãos. Outras religiões também não, os católicos também não. Mas o que mais bota apelido nos seus próprios irmãos são os irmãos cristãos, são os evangélicos. E isso é uma vergonha, meus irmãos. Isso é uma vergonha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, qual o nome do Deus que você serve que estão dando aí na boca do povo? Qual o Deus que você está transparecendo aí para o povo? Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus Cristo perguntou. Tudo bem. Eles estão dizendo esse nome de mim? Estão dizendo isso de mim? Mas e vocês? O que vocês estão dizendo que eu sou? Uma coisa eu te falo. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa é nós vivermos o Deus que a gente serve. E outra coisa é a gente falar do Deus que a gente serve. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso até viver, aleluia, uma coisa e falar outra. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, Jesus Cristo quer fazer uma acariação aqui do modo de vida deles e do que eles estão dizendo. Eu posso falar que meu Deus é tudo. Eu posso dizer que meu Deus é santo, eu posso dizer que meu Deus é o Salvador, é o meu Senhor, mas eu estou vivendo isso aí? Eu estou vivendo o que eu estou falando? Eu estou vivendo o que eu estou pregando? Eu estou vivendo, aleluia, louvado seja Deus, o que eu estou passando aqui para os irmãos? E Jesus Cristo quis confrontar essa situação do viver e do falar. Eu posso falar qualquer coisa, mas Jesus Cristo está vendo tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Simão Pedro, apressado e cheio do Espírito, logo disse. Jesus Cristo não permitiu que os outros falassem. Talvez iam até falar outra coisa, talvez. Mas Simão Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja Deus. Pedro, Jesus Cristo está dizendo aqui que Pedro ele foi usado por Deus, foi usado pelo Espírito Santo para falar isso. E só quem tem uma resposta dessa é porque vive uma vida íntegra com Deus. Louvado seja Deus. Jesus Cristo aqui testificou que se não fosse Deus revelar nele, ele não ia falar isso. Da nossa própria carne a gente não fala assim de Deus. Da nossa própria carne a gente não expressa verdadeiramente aquilo que é necessário, aleluia, dizer para Deus. Como diz a palavra do Senhor, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo vem com gemidos inexprimíveis, aleluia, e faz com que venhamos orar direito ao Senhor. Louvado seja Deus. Então, só movido pelo Espírito Santo, meus irmãos. Louvado seja Deus. Quando a gente se deixa mover, quando a gente se deixa mover. Pedro, um cara colérico, todo afoito, foi usado pelo Espírito Santo para falar do Deus, de quem era verdadeiramente o Filho do Homem, que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. O nosso modo de viver faz com que a gente venha reconhecer que Cristo é o Filho de Deus e deve ser honrado, que Cristo é o Filho de Deus e deve ser exaltado, que Cristo é o Filho de Deus e precisa ser adorado. Louvado seja Deus. E Jesus Cristo falou: tu és feliz, Pedro, tu foi feliz nessa palavra. Tu foi feliz nessa palavra, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, não, mas meu Pai que está no céu. Pedro recebeu uma revelação ali do Espírito, aleluia, aonde ele proferiu com seus lábios
que Jesus Cristo era o Cristo, o Filho de Deus. Como você está vendo Jesus na sua vida? Jesus Cristo é o que para você nesse dia de hoje? Tem um louvor que me toca muito. Quando eu estou só, quem é Jesus para mim? Do poeta Sérgio Lopes. Quando eu estou só, quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Ele é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo? Ou ele é apenas um salvador? Ah, só me salvou e pronto. Não, ele tem que ser, além de salvador, ele tem que ser Senhor na tua vida, Senhor, onde você é servo. E quando a gente é servo, a gente obedece a ele, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Ele não pode ser só salvador, não. Ele não pode ser só o abençoador, não. Ele tem que ser o seu Senhor, o Cristo que morreu na cruz por você, para te salvar. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus Cristo diz para Pedro: pois também eu te digo, Pedro, que tu és Pedro. Mudou o nome de Pedro. Tirou o nome de Simão Bar-Jonas e colocou Pedro, ou seja, uma pedrinha. Porém, Pedro, porém, Simão Bar-Jonas, tu és Pedro. Por quê? Porque é uma pessoa firme, decisiva, não oscila. Apesar dele ter negado Jesus 3 vezes, mas ele voltou atrás e reconheceu o seu erro. Temos que ser firme na nossa decisão, firme na nossa palavra, firme, aleluia, nas nossas atitudes. Mesmo que a gente venha errar, mesmo que a gente venha errar, mas reconhecer nosso erro, pedir perdão e voltar a tentar acertar novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então temos que ser firme, como Pedro, como pedra. Louvado seja o nome do Senhor. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui, irmãos, todo mundo diz, né, que sobre esta pedra, que é Pedro, edificaria a minha igreja. Foi até confundido isso. Mas Jesus Cristo diz que ele é Pedro. E sobre esta pedra, sobre esta declaração que ele fez, quando diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo edificaria a igreja dele ali nessa base. Não sei se os irmãos me entenderam. Jesus Cristo disse para Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre o que você falou quando disse que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, ou seja, sobre esta pedra, essa declaração tua, edificarei a minha igreja. Não é sobre Pedro que ele vai edificar a igreja, não. É sobre o que Pedro falou, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que ele vai edificar a igreja dele. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Contra a igreja, ou seja, contra essa palavra, contra Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a pedra angular, a pedra que foi rejeitada pelos judeus. Aleluia, louvado seja Deus. Não sei se os irmãos me entenderam, mas Jesus Cristo aqui está dizendo, aleluia, que sobre o que Pedro falou, sobre essa pedra, que é a declaração de Pedro, edificaria a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre essa declaração de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso temos que pedir a Deus que ilumine nossos olhos para ler a palavra do Senhor, para não entendermos errado. Muitos colocaram aqui Pedro como a igreja. Muitos colocaram aqui como Pedro o Deus. Não. É sobre o que Pedro falou, que ele foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. Que Jesus Cristo
é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus falou que sobre o que Pedro falou, sobre essa rocha, sobre essa afirmação firme, sobre essa afirmação sólida, que não oscila, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão sobre essa pedra, sobre essa declaração de Pedro, que foi firme, que foi sólida, que foi base, aleluia, para o cristianismo. Então, meus irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia de hoje. Como as pessoas estão dizendo quem é o Deus que a gente serve. É através do meu e do seu comportamento. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu digo? Eu só fico no que eu falo? Ou o que eu falo eu vivo também? Aleluia, louvado seja Deus. Então vamos deixar com que o Espírito Santo venha usar nossa boca e fazer com que venhamos ter base sólida sobre a rocha que é Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos faça estar firme na presença de Deus, aonde a nossa decisão será firme, onde a nossa decisão será sólida, onde a nossa decisão não vai oscilar. Louvado seja o nome do Senhor, porque sobre essa pedra, sobre essa declaração de que Cristo é o Filho do Deus vivo, é que a igreja dele, é que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja dele, não sobre a igreja onde eu congrego, não sobre a igreja onde você congrega, não, é sobre a igreja que somos nós, um corpo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque igreja é isso, é onde está 2, 3 reunidos, ali ele está, o Cristo, o Filho de Deus vivo está. Então é sobre essa igreja que está solidificada, aleluia, nessa rocha, nessa pedra angular, é que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E que se não estamos congregando hoje numa igreja porque está fechada as portas, mas se eu estou aqui falando de Deus para você e você está aí, somos uma igreja, pode ser igreja em 5, em 10, à distância ou não, mas somos a igreja porque estamos ligados, aleluia, através da palavra de Deus. Então, meus irmãos, fiquem com essa palavra em nome de Jesus. Deixa um comentário aí, tá? E dá aquela curtida maneira. E até amanhã, um bom domingo, tá? Curta a sua família, almoce com a tua família na mesa, desliga tudo, desliga a internet, desliga a televisão e faça essa comunhão com a sua família na hora do almoço, tá? Aqueles que puderem estar em casa, aqueles que estiverem em casa, chame para comer junto todo mundo, tá? Que os irmãos fiquem na paz e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Jesus, tua presença é o que eu mais quero.